E como encontrar um termo da PA lá na frente, um termo com uma ordem bem longe, o duzentésimo termo, o quinquagésimo termo, um termo lá na frente, um termo bem louco, bem lá na frente, sem listar um por um. Se você conhece o primeiro termo e a razão, você consegue determinar um termo lá na frente sem listar todos os anteriores. É para isso que serve o termo geral, a gente já aprendeu na outra videoaula. O termo geral serve para eu descobrir um termo que está lá na frente sem listar todos os anteriores. Então vamos aqui, já que a gente está falando de progressão aritmética, essa aqui é uma fórmula que vale progressão aritmética. Dada uma PA, A1, A2, A3, A4, A5, A10, AN, etc, etc, onde AN é o termo que está na enésima posição, a gente sabe que daqui para cá, de acordo com a nossa definição, é só somar R. Se eu fizer isso, a minha sequência, reescrevendo ela, vai ficar A1, e o próximo, ao invés de escrever A2, eu posso escrever A1 mais R. Esse A2, na verdade, é o A1 mais R. E o que eu faço para obter o A3? De novo, eu somo R. Então, quem seria o A3? O A3 é esse daqui, que é o A2, mais R. Então, o A3 seria A1 mais 2 R's. Quem seria o A4? O mesmo pensamento. Eu somo R aqui. O A4, quem seria o A4? O A4 seria A1, seria esse daqui que é o A3, A1 mais 2 R's, mais R. Então, A4 seria A1 mais 3 R's. Com isso, eu gostaria que você já tivesse descoberto sozinho que no caso do A2 eu somo 1 R, no caso do A3 eu somo 2 R's, no caso do A4 eu somo 3 R's. E para eu chegar lá no A10, o que eu faço para chegar lá no A10? Vai ser A1 mais quantos R's? Pensa um pouquinho. No caso do 4 eu somei 3 R's, no caso do 3 eu somei 2 R's. No caso do A10 eu vou somar 9 R's. E o mais legal é no caso do AN. Quem que eu vou somar no caso do AN? Vamos escrever aqui embaixo, no caso do AN, quem vai ser o AN? O AN vai ser o A1, como todos eles, mas quantas vezes a razão? Se aqui fosse 12, seria 11 R's. Se aqui fosse 1000, seria 999 R's. Então o AN é A1 mais N menos 1 vezes R. O mais importante é que esse número é um abaixo que esse. Se você não entendeu essa formulinha, eu vou te dar alguns exemplos bem rápidos aqui. Exemplos. Espero que não tenha dado para ouvir a moto. Exemplos. Quem é o A21? O A21 é A1 mais 20 vezes a razão. Quem é o A100? A100 é carne. Carne de segunda. Você nem sabe o que é isso, que você mora em condomínio com lago. A1 mais 99 R's. Quem é o A33? É o A1 mais 32 R's. É simples assim. Para achar o termo geral de uma PA, é só fazer o primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Vou te passar um exemplo. Exemplo. Escreva o termo geral da sequência da PA 1, 5, 9 e etc. Escrever o termo geral dessa sequência. Primeira coisa, identifica se é uma PA. É uma PA, porque está somando sempre o mesmo número. Primeiro termo e razão, é tudo que eu preciso. Então isso daí é uma PA, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 4, que é o número que vai somando. Para escrever a lei dessa função, a n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é 1 mais n menos 1 vezes 4. Faz a distributiva. A n é 1 mais 4n menos 4. A n é 4n menos 3. Essa formulinha que eu achei chama termo geral. Se eu quiser achar agora o A50 é 4 vezes 50 menos 3, nessa sequência numérica. Essa formulinha chama termo geral. Se você já estudou bastante, você está percebendo que ela parece demais com uma função afim. Se eu fosse esboçar o gráfico dela, teria uma pequena diferença da função afim. A função afim é uma reta com infinitos pontos. A sequência numérica é uma reta, só que ela não tem infinitos pontos. Ela é uma sequência de pontos alinhadas. Sabe por quê? Porque o n não pode ser 1,2. O n ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3. Ele não pode ser π, que nem numa reta real, que nem na função afim. Essa daqui é a lei da PA
1, 5, 9, etc. Essa é a lei de termo geral da PA. Tá aí um exemplo para a gente encerrar a primeira parte de progressão aritmética.